bem-vindos para mais uma aula de física com o professor Cazé. Bom, vamos iniciar então com a nossa primeira questão da aula de hoje. Um móvel realiza um movimento circular e descreve 1/4 de circunferência em 2 segundos. Sendo o raio da circunferência 10 metros, determine, na letra A, os deslocamentos angular em radianos e escalar em metros. Bom, para a gente compreender melhor o enunciado, a gente faz um pequeno desenho para ilustrar esse fenômeno. Bom, então temos aqui a ilustração, trajetória circular. O móvel ele leva 2 segundos para completar 1/4 de circunferência, como se estivesse saindo desse ponto A, chegando a esse ponto B, cumprindo essa trajetória aqui, em apenas 2 segundos. Bom, o deslocamento angular é o deslocamento do ângulo. Tá? Quanto de ângulo ele se deslocou de A até B? Se foi 1/4 de circunferência, ele fez um ângulo de 90 graus, porque uma circunferência inteira tem 360 graus. Mas notem o seguinte, 360 graus é uma circunferência inteira, que equivale a 2π radianos. Então, 90 graus equivale a quanto? Estou chamando de x. E aí podemos fazer a multiplicação cruzada, regra de 3 simples. 360 multiplicado por x é igual a 90 vezes 2π radianos. 360 está multiplicando, passa dividindo. 90 vezes 2 dá 180. Então temos 180π radianos dividido por 360. Ao simplificar essa fração, 180 por 360, assim, 180 dividido por 360, vai dar 1/2. O denominador é o dobro do numerador, por isso que vai dar 1/2. Se você simplificar cortando os zeros, depois dividir por 18 em cima e embaixo, vai dar o mesmo resultado. Ou você pode dividindo por 2, depois por 3, depois por 3, até a fração se tornar irredutível, vai chegar no mesmo resultado. Desse modo, então, x vai ser radiano sobre 2. Esse é o deslocamento angular em radianos. Então, o deslocamento angular, chamando de dA, deslocamento angular, é dado por radianos sobre 2, ou π sobre 2 radianos. Agora vamos ver o deslocamento escalar, que vou chamar aqui de dE. Deslocamento escalar ou linear é a mesma coisa. Bom, o deslocamento escalar é o seguinte, ele é dado em metros, e eu tenho que pegar esse deslocamento aqui, de A até B. Que deslocamento é esse? De A até B, quanto que ele percorreu? Que comprimento de arco é esse daqui? A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é dada por 2πr, em que r é o raio do círculo da trajetória. Nesse caso, esse círculo ou circunferência tem raio 10 metros. Então, fazendo a substituição aqui, o comprimento dessa circunferência toda vai ser 2 vezes π vezes 10. Substituindo o π pelo valor aproximado dele, que é 3,14, teremos 2 vezes 3,14 vezes 10. E aí, fazendo essa continha, temos 62,8 metros. O valor é aproximado, porque a gente está utilizando o valor aproximado para o π. Então, a resposta também será um valor aproximado. Então, o deslocamento escalar é 62,8 metros. Bom, e como que a gente faz agora? É para calcular a velocidade angular média e a velocidade escalar média. A velocidade escalar média, ou simplesmente Vm, ela é dada por variação do deslocamento escalar, ou variação do espaço percorrido, vou chamar de ΔD, variação do deslocamento, dividido pela variação do tempo, isto é, em quanto tempo levou para fazer esse deslocamento.
Bom, o deslocamento que ela fez em 2 segundos, que eu já sei que o tempo é de 2 segundos, foi esse deslocamento de 1/4 de volta. E em comprimento dá 62,8. Então, 62,8 metros. Logo, a velocidade escalar média vai ser 62,8 dividido por 2, que dá 31,4 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar média, que é a razão entre o deslocamento e o tempo gasto nesse deslocamento. É escalar porque a gente está falando desse percurso, desse arco que ela percorreu. Agora, a segunda velocidade que eu vou calcular, que aparece como primeira no enunciado, é a velocidade angular média, ou simplesmente representado por W, que é a razão entre a variação angular, que eu vou chamar de θ, então delta θ é a variação do ângulo, dividido pela variação do tempo, isto é, em quanto tempo ele fez essa variação angular. Com o tempo a gente já viu que foi 2 segundos. E a variação angular, a gente já calculou aqui que foi π sobre 2 radianos. Então, π sobre 2 radianos. A gente tem π sobre 2 dividido por 2, que é o mesmo que π sobre 2, multiplicado por 1/2. É uma divisão de fração, você completa aqui com 1, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai ser em radianos por segundo. Então, essa velocidade angular vai ser π sobre 4 radiano por segundo. Se você parar para observar a lógica, não precisaria nem ficar utilizando essas fórmulas. Essas fórmulas a gente pode utilizar para questões mais complexas. Essa daqui é bem simples. Por quê? Se ele está fazendo em 2 segundos, ele vai fazer o quê? Vai fazer 1/8 de volta. E 1/8 é exatamente π sobre 4. 1/8 de volta dá 45 graus. Aí você pode converter 45 graus para radianos, que você vai ver que vai dar π sobre 4, que é a mesma coisa. É claro que essas formulinhas, elas simplificam bastante a nossa vida. E é por isso que a gente acaba utilizando as fórmulas. Na próxima questão, temos um carro que encontra-se em movimento circular uniforme na pista horizontal, conforme mostra aqui. O carro possui aceleração tangencial? Possui aceleração centrípeta? Bom, se você apenas observar a figura, não tem como você afirmar se tem aceleração tangencial. Mas quando você lê o enunciado diz que o movimento ele é circular uniforme. Se é uniforme, quer dizer que não vai ter variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, não tem aceleração tangencial, que é a aceleração do móvel. Quer dizer que o vetor que representa a velocidade desse móvel, chama aqui por vetor V. Esse vetor V ele tem módulo constante. Então, ele não possui aceleração tangencial. O que muda aqui é apenas a direção da velocidade, que implica numa aceleração centrípeta. Então, essa questão ela é apenas conceitual, né? Você precisa dos conceitos para poder responder. Então, respondendo, o carro possui aceleração tangencial? Não. Por quê? Porque o movimento é uniforme. O movimento é uniforme e não tem variação na velocidade. A segunda pergunta. Possui aceleração centrípeta? Sim. A aceleração centrípeta ela é perpendicular ao vetor aceleração tangencial e ele aponta para o centro da circunferência. Como há uma variação nesse sentido, há uma variação na direção do vetor V, que representa a aceleração escalar ou tangencial, então vai haver uma mudança
da aceleração centrípeta. Então está aí a nossa resposta escrita. A questão do movimento ser circular uniforme quer dizer que não há aceleração tangencial, e o fato do movimento ser uma curva, ou seja, um círculo, significa que existe uma aceleração centrípeta, uma aceleração voltada para o centro do círculo. Próxima questão. Suponha que a pista do exercício anterior, que é essa pista que está desenhada aqui, tem um raio de 100 metros e que o carro faça 2 voltas na pista por minuto. Bom, então já colocamos aqui a medida do raio, 100 metros. O item A está pedindo qual é, em segundos, o período do movimento do carro. Lembrando que o período é o tempo que ele gasta para completar uma volta. Se ele faz 2 voltas por minuto, quanto tempo ele vai levar para completar uma volta? Vai levar meio minuto. Isto é, ele faz 2 voltas em 60 segundos. É 1 minuto. Então, para fazer uma volta, ele vai levar metade do tempo. Metade das voltas, metade do tempo, 30 segundos. Então, o período é de 30 segundos, que é o tempo que ele leva para completar uma volta. Então, o período, que a gente chama de T, porque está diretamente relacionado ao tempo. Então, o período T é igual a 30 segundos, que é o tempo que ele leva para completar uma volta. Bom, qual é, em Hertz, a frequência deste movimento? Bom, então agora vamos lembrar da definição de frequência. O que é a frequência? E é importante lembrar que a frequência, medida em Hertz, ela é sempre a quantidade de voltas por segundo. Então, usando essa definição, o item B, nessa definição aqui, temos que o Hertz ele é igual à quantidade de voltas por segundo, gente S. Então, voltas por segundo. Isto é, em 1 segundo, qual é a quantidade de voltas que vai dar? Bom, então vamos lá. Ele faz uma volta em 30 segundos. Então, em 1 segundo, ele vai fazer X voltas. Aí, regra de 3 simples, né? Quanto maior o tempo, maior a quantidade de voltas. Então, a gente pode multiplicar isso daqui cruzado. 30x igual a 1 vezes 1, que é 1. Então, vai ser 1/30 de volta. 1/30 de volta é 1 dividido por 30. E se você pegar 1 e dividir por 30, vai dar aproximadamente 0,033. E aí esse 3 se repete infinitamente. Eu vou parar aqui com 3 casas decimais que tá bom. Então, qual é a frequência em Hertz deste movimento, do movimento deste carro? A frequência, que a gente chama de F, é 0,033 Hz. Z. E é o mesmo que 0,033 voltas por segundo. Voltas por segundo e Hertz tem o mesmo significado. Não podemos esquecer disso. O item C está perguntando qual a distância que o carro percorre em cada volta. Então, cada volta, cada vez que ele sai desse ponto A e retorna ao ponto A. O que ele quer, na verdade, é o comprimento de uma circunferência de raio 100 metros. Isso a gente consegue calcular de modo simples. Como de modo simples? Usando a geometria básica. Diz que o comprimento de um círculo ou de uma circunferência é dada por 2πr, em que r é o raio desse círculo. Então, o comprimento vai ser 2 vezes. Podemos utilizar já o valor aproximado de π, que é 3,14, vezes o raio, que é 100. Daí a gente fica sabendo que o resultado que a gente vai encontrar é um resultado aproximado. E aí, fazendo essa continha, 2 vezes 3,14 vezes 100, vai dar 628. Como o raio está em metros, isso aqui também vai estar em metros. Então,
qual a distância percorrida em cada volta. Cada volta, a distância percorrida vai ser 628 metros. Então, no item D está perguntando qual é o valor da velocidade linear do carro. Velocidade linear ou velocidade média escalar, ela é dada pela variação do deslocamento dividida pelo tempo que foi gasto para fazer esse deslocamento. A variação do deslocamento foi de 628 metros. Isso foi feito em quanto tempo? Esses 628 metros, a distância percorrida em uma volta. Em uma volta, ele leva 30 segundos, que é o período. Lembrando que o período, por definição, é o tempo que o veículo ou a partícula leva para completar uma volta. Então, em uma volta, ele leva o tempo de 30 segundos, percorre 628 metros. Fazendo essa divisão, a gente vai ter 20,9 aproximando para 21 metros por segundo, é o valor aproximado dessa velocidade média. E na próxima questão, a letra E, está perguntando qual é a expressão que nos permite calcular a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, que a gente representa por AC, é o vetor velocidade ao escalar ao quadrado, né, um módulo dessa velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Essa é a expressão. E agora a gente vai usar essa expressão para calcular, nesse exercício, nesse caso, o valor desse vetor, aceleração AC, aceleração centrípeta. Bom, e aí fazendo a substituição, o V21, então fica 21 ao quadrado, dividido pelo raio. O raio, 100 metros. Observe que como essa velocidade ela é constante e a aceleração, o raio também é constante, porque o trajeto é dentro desse raio aqui, então a aceleração ela acaba sendo fixa, acaba sendo constante também. Então existe aceleração e essa aceleração é constante. Então, nesse caso aqui, fazendo 21 ao quadrado, a 441, então teremos 441 dividido por 100, isso aqui é igual a 4,41. Como se trata de aceleração, ela é dada por metro por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo vai ter uma variação de 4,41 metros por segundo na sua velocidade. Isso é que significa essa aceleração. Na próxima questão está pedindo o seguinte: considerando o exercício anterior, ou seja, esse movimento do exercício anterior, cuja figura está aqui ao lado, vamos determinar o valor do ângulo em graus e em radianos descrito pelo carro durante um período. Com um período, a gente já viu que o período é de 30 segundos. Que é o período, é o tempo que se leva para poder completar uma volta. Qual o valor do ângulo em graus e em radianos? Bom, se ele completou uma volta, então o ângulo θ aqui, é um ângulo de 360 graus, que corresponde a uma volta inteira. Bom, e como a gente sabe, 360 graus equivale a 2π radianos. Então, o valor do ângulo em graus 360, em radianos 2π radianos. No item B está pedindo a velocidade angular do carro em radianos por segundos e em graus por segundos. Essa segunda notação graus por segundos, ela não é muito utilizada, mais utilizada radianos por segundos. Mas vamos calcular das duas formas conforme o enunciado está pedindo. Então, a velocidade angular média ela é dada pela variação do ângulo, variação de θ em relação ao tempo, em relação ao ΔT. Bom, no primeiro caso, considerando em graus, por exemplo, a variação do ângulo é de 360 graus em uma volta. E o tempo que leva para completar a volta é o período de 30 segundos. Então, 360 dividido por 30, é o mesmo que 36 dividido por 3, que dá 12. 12 o quê? 12 graus. 12 graus por segundo é a velocidade angular em graus por segundo. Que pode ser representada assim.
ou, de melhor forma, assim, 12 graus/s, 12 graus por segundo. Agora, utilizando a notação de radianos, que é mais utilizada, radianos por segundo, a variação do ângulo em radianos é 2π radianos, isso em 30 segundos. Então, vai ter uma variação de uma volta a cada 30 segundos. Dividindo 2 por 30, isso aqui é o mesmo que 1 por 15. Então, isso aqui é o mesmo que π sobre 15 radianos por segundo. Como que eu fiz aqui? Eu simplifiquei, eu dividi por 2 o numerador e o denominador. Então, dividindo por 2 aqui o numerador, 2 por 2 fica 1, fica 1π, e 30 dividido por 2 dá 15. Então, π sobre 15 radianos por segundo. Bom, o que isso significa? Significa que vai pegar meia circunferência, dividir em 15 partes iguais, e 1/15 dessa semicircunferência é o que está sendo alterado a cada instante de tempo de 1 segundo. Um ventilador, inicialmente em repouso, é ligado e 2 segundos após apresenta uma velocidade angular de 6 radianos por segundo. Determine a aceleração angular média desse ventilador. Bom, a aceleração angular é dada pela variação da velocidade angular em relação ao tempo. E aí a gente observa o seguinte: se ele saiu do repouso e atingiu em 2 segundos uma velocidade de 6 radianos, então a variação da velocidade angular é de 6, porque ele saiu do zero e chegou ao 6. Do zero até 6, uma variação de 6 radianos por segundo. Essa foi a variação. Isso em quanto tempo? Isso em 2 segundos. E aí, fazendo as continhas, 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 radiano por segundo ao quadrado. Segundo sobre segundo, segundo ao quadrado. Então, a aceleração angular, a gente pode representar assim, por A ou simplesmente A, ou A, θ, para representar a aceleração angular, é de 3 radianos por segundo ao quadrado. Bom, nesse item B, está pedindo a aceleração escalar média de um ponto situado a 20 centímetros do eixo de rotação do ventilador. Então, temos aqui a figura, o ponto está a 20 centímetros do eixo, isto é, do centro dessa circunferência que vai definir a trajetória desse ponto. E a aceleração média é a variação da velocidade em relação ao tempo. Bom, a variação da velocidade a gente viu aqui que é de 6 radianos por segundo. O que a gente precisa fazer é converter esse radianos para metros por segundo. Como que a gente vai fazer essa proeza? Inicialmente, a gente começa dizendo o seguinte, 2π radianos é o comprimento de uma circunferência, que é 2πr. 2 vezes π vezes o raio equivale a 2π radianos, que é o comprimento da circunferência. Então, 6 radiano, que é o que nós temos ali, 6 radianos equivale a quantos πr? Ou quantas vezes o raio? Então, isso aqui a gente multiplica cruzado, regrinha de 3. São diretamente proporcionais. Então, eu tenho 2π radiano x igual 6 vezes 2 dá 12 πr radianos. Passa essa expressão toda que está multiplicando x para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 12 πr radiano dividido por 2 π radiano. Bom, e a gente pode cancelar com π, radiano com radiano, 12 por 2 dá 6, esse daqui dá 6 vezes r, ou 6 vezes o raio. Como o raio é 20 centímetros, isso vai dar 120 centímetros. Mas como a velocidade no SI é dada em metro por segundo, eu tenho que passar isso aqui de centímetro para metro. Isso aqui vai dar 1,2 metros. Então, essa velocidade que está mudando está alterando quem? 1,2 metros por segundo. E é isso que a gente vai utilizar. Então, essa velocidade aqui de angular de 6 radianos por segundo
equivale a 1,2 metros por segundo nessa circunferência de raio 20 centímetros. Então, fazendo a substituição aqui, ó, a variação da velocidade é de 1,2 metros por segundo. E o tempo? Em quanto tempo isso vai estar acontecendo? Isso aconteceu num prazo de 2 segundos. Então, isso dividido por 2 segundos. 1,2 dividido por 2 dá 0,6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração escalar média. Lembrando que a aceleração escalar média ela é dada em metros por segundo ao quadrado, enquanto que a aceleração angular ela é dada em radianos por segundo ao quadrado, isso segundo o SI. Questão 6. Uma partícula em movimento circular possui frequência de 1.200 RPM, que significa 1.200 rotações por minuto. Determine sua frequência em Hz e o seu período em segundos. Como trata-se de um movimento circular, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um círculo para representar esse fenômeno e tentar entender melhor o que está por acontecer. Bom, então compreendendo o enunciado, dizer que tem uma frequência de 1.200 RPM quer dizer que a cada minuto essa partícula vai completar 1.200 voltas. Como está pedindo a frequência em Hz, a gente sabe que a frequência ela é dada como unidade de medida entre a quantidade de voltas e os segundos. Bom, o que isso significa? Significa, por exemplo, que se você tem 1 Hz, você tem uma frequência de 1 volta por segundo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar descobrir essa rotação por segundo. Ela está em minuto, vamos passar por segundo. Bom, se ela completa 1.200 voltas em 1 minuto, então ela completa 1.200 voltas em 60 segundos. Então, fazendo a continha aqui, eu posso eliminar o zero. 120 dividido por 60 vai dar 20. Então, realiza 20 voltas por segundo. Então, essa frequência é de 20 Hz, ou 20 Hz. Então, agora quer saber o seu período. O período, o que é o período? O período é o tempo necessário para completar uma volta. Então, se faz 20 voltas por segundo, então uma volta vai ser completada em 1/20 de segundo. Vai levar 1/20 de segundo para poder completar uma volta. De modo mais simples, a gente pode montar uma regrinha de 3. Se faz 20 voltas em 1 segundo, para fazer uma volta, vai levar quanto tempo? Multiplicando o cruzado, 20t igual a 1 vezes 1, 1 segundo. Então, o t vai ser 1 dividido por 20. E aí, esse 1/20 de segundos, ele pode ser escrito dessa forma. 1 dividido por 20 é igual a 0,05. Então, 0,05 segundos é o período de tempo que se leva para completar uma volta, que é chamada período, que a gente representa por t. Bom, e com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje. Um grande abraço para todos e até a próxima.